Ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. E nós convidamos a todos vós. Então, gente, onde quer que estejamos, vamos lá, quem puder e quiser fechar os olhos, feche. E vamos procurar pensar em Jesus. Façam isso. Na sequência, procurem senti-lo. Com certeza, seus enviados, que são nossos amigos, nossos anjos da guarda, estarão nos repassando os fluidos de amor do Mestre. Vamos lá então. Neste momento, que Deus permita esses bondosos amigos nos secundarem com passes, com bons fluidos, boas intuições, bons pensamentos, e que possamos então começar a agradecer ao Pai Maior. Vamos agradecer pela existência, esta encarnação, agradecer por tudo que somos, pelo que temos. Pedir também importa, mas pedir importa as coisas que nos trarão alegrias para a alma. Também dá para pedir saúde, forças. Vamos pedir tudo isso, mas tudo isso com muita fé, com muita esperança, pois também sabemos que mal algum irá durar para sempre. Obrigado, Deus, obrigado por tudo, que assim seja. Que assim seja. Nosso trabalho de hoje, acorda e ajuda. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus, em Mateus, capítulo 8, versículo 22. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida. A gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de outro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão, e ajuda enquanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Se damos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos, deste modo, o ensinamento do Cristo.
Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade. Mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Lição sensacional. Explica essa parábola crística. Explica, está explicadíssimo. Mas vamos aí ver o que você tem a mais para fazer e ver o que encontrou no Evangelho sobre esse assunto. Esmiuçando-o. Antônio, mas estamos diante de outra sacudidela, que nem a da semana passada, né? Essa expressão de Jesus, segue-me, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, é de uma profundidade ímpar. E Emmanuel faz uma... Né, é do comportamento do espírito elevado ter este tipo de interpretação, e eu dizia ao Dilson antes do programa, de fazer essa diferença que para a maioria de nós não nos toca. A diferença entre cadáver, né, e mortos, né? Tem uma diferença. Porque mortos aqui, o Emmanuel fala dos mortos pelo espírito, pela forma de ser, de se comportar. E dessa forma, ao final, nós verificamos que ele diz que dessa forma nós não teremos como fazer caridade ao próximo, ajudar quem quer que seja, que é a proposta da evolução né? Então, lá no capítulo da estranha moral, nós vamos ter toda esta ajuda que necessitamos para dialogarmos a respeito. Mas cabe também o mandamento maior de amar ao próximo como a si mesmo, porque o convite, a saída do nosso sepulcro, da nossa mesmice, da nossa inferioridade para fazer alguma coisa para o próximo é muito grande. Então, referência não nos falta para debater. Porque nós, seguidamente, nos enterramos dentro de nós mesmos, né? Pelo ego exacerbado, pelo orgulho. Nós voltamos, só olhamos para nós, olhamos no espelho e só enxergamos nós. Nós, somos nós. Sou eu. Não é nem o nós. Se fosse o nós até seria ideal. Mas seria eu, só enxergo eu. Bem assim. Pois é isso. Gente, cada vez é uma lição maior para cada um de nós aprender a viver em coletividade e esse eu se tornar realmente o nós, daí, um todo. Mas começa sempre no eu, sem egoísmo, sem orgulho, sem vaidade, saindo dentro da gente mesmo para olhar os outros e ver que os outros necessitam muito mais de nós. Interessante Jesus, o poder da oratória dele, o poder de ensinar ao longo dos séculos futuros, né? Nós estamos há quanto tempo passado e estamos fazendo hoje essa leitura e nos colocando dessa forma, né, aos cacos aqui. Na condição de aprendiz da mesma lição que ele passou há 2000 anos disso. Nós estamos aos cacos aqui de novo. Semana passada a gente acabou, né, se reconhecendo de novo. Nós estamos aqui nessa reflexão de arrepiar. Porque, enfim, a gente... me lembra assim um sepulcro, então o indivíduo está morto, ele está fechado, enclausulado, ele não enxerga mais nada, ele está cego, está dentro atualmente um caixão, não tem como ele ter visão, né? A visão espiritual, esse indivíduo que Jesus traz para trazer esse ensinamento, é esse cego mergulhado no seu próprio sepulcro da busca do dinheiro, aí esquece a família, esquece a amizade, esquece a hombridade, ele não será mais um homem de bem aos olhos de Deus. Nós falamos, né? Não tem como ele ser
tentar ser um homem de bem, embora ele seja religioso, mas se perde aí. Então essa cegueira... Ele não é religioso nesse caso, ele frequenta uma religião. Sedizente, então. Então, tudo isso está... Vamos deixar bem claro isso, né? Vai lá. Quando disseres que tu é religioso, tu tem que seguir Deus de verdade, ser homem de bem. Quando disser que tu vai numa religião, é diferente. Tu não é religioso ainda. Vamos acertar isso aí? Está indo buscar alguma coisa, né, para diminuir alguma dor, né? Ele está em sofrimento e eu quero me aliviar. Isso. Aí eu vou lá, então. Isso. Tu pode ir até toda semana, mas se tu não for um homem de bem, tu não é religioso. Então eu vou me aliviar, é isso? Eu vou, sei lá, vou lá tomar um passe. Tomar um passe. E aí vou sair bem, né? Me confessar. Tá aí, se primeiro cachorrinho que passa na frente, eu posso chutar? Chuto ele. Passo por cima. A gente percebe com certa tristeza, porque os espíritas são instruídos, nós temos mecanismos que nos abrem os olhos, despertam em nós a curiosidade da mudança, mas a gente tem dificuldade de fazer. E não é só os espíritas, é a humanidade inteira. A ilusão da matéria nos enfraquece e nos escraviza, Deus. Nos cega. Nós ficamos correndo em roda do nosso umbigo, Antônio. E nós não saímos dali. Então, por isso que nós não percebemos a dor do próximo, a necessidade do próximo, né? O próximo como um igual a mim, não inferior a mim. É tudo o exercício da nossa inferioridade, levando em consideração ainda aquele desejo maior de se defender, né? de sobreviver na Terra, que é um desejo animal ainda, que o ser humano não precisa fazer mais, Antônio. Agora estava mais adiante, eu estava pensando, né, sobre essa parábola de Jesus. A parábola mesmo, o ensinamento, o rapaz ele queria enterrar o pai, né? Ele queria então ficar ali na volta, e aí Jesus chama ele, né, para que seguisse Jesus diante dos seus ensinamentos, passando com ações boas, produzisse bons resultados aos olhos de Deus, e que então, vejamos assim, eu estava pensando em Kardec, né, como ele consegue, na sua codificação também, colocar até um título, estranha moral. É muito estranho, né? Você deixa os mortos enterrarem seus mortos. Veja só que essa compreensão não é fácil tê-la. Não é fácil você ter essa percepção de que o indivíduo que está cego pelas coisas da terra, materiais, ele esteja morto. Seja esse morto. Né? Essa moral ensinada, ela nos chama para uma reflexão profunda. Veja bem, Jesus não quis dizer então que o filho não enterrasse o pai. Vamos deixar bem claro isso aqui. Enterra mas teu não pai. É nesse sentido. Não, é isso que eu estou dizendo, porque aqui, conforme o pessoal pode pensar isso, né? É acordar para a vida real. Depois que ele enterrou seu pai, vamos falar então dessa forma que bem de hoje, segue Jesus. Isso. Então, Jesus quis dizer para esse menino, para esse rapaz, para esse irmão nosso, que era para dar maior importância às questões espirituais do que materiais, Antônio. Sim. Sabe? Esse é o X da questão. E que vale para nós hoje ainda. Sim, vale para nós. A lição é para toda a eternidade. A parábola é uma figura de linguagem que era para ser interpretada na época porque os costumes exigiam assim. Mas a profundidade é para que, então me siga a mim. Siga a mim. Na época, eu sou a luz. Os meus ensinamentos, os meus exemplos. Eu sou a luz. Gente, desencarnou, vamos levar para agora então aqui. Vamos trocar um pouco, não é trocar o assunto, mas é seguir. Atualizar. Desencarnou alguém, vamos chorar sim. Viver o luto é importante, né? Vive. Depois disso, acorda.
Deixa de ver aquele ser lá no caixão. Deixa ele prosseguir a jornada, porque ele não morreu. Siga a tua jornada, acorda e segue Jesus. Tem gente que está chorando 1, 2, 3, 5 anos o desencarne de alguém que está em sofrimento, porque eu fiquei chorando por ele aqui. E se perde, né, Antônio? Se perde. Ele não acordou. Se perde e se torna improdutivo, né? Imagina. E assim, ó, esse capítulo, Dilson, ele não termina aí a profundidade. Não. Existe ainda a citação de abandonar pai e mãe. Odiar, abandonar pai e mãe. Odiar, né? pai e mãe. Odiar pai e mãe, que foi interpretado como abandonar pai e mãe. Mas o que Jesus quis dizer com isso? De novo nós voltamos àquela questão. São as coisas do espírito que são importantes, né? Não era para abandonar pai e mãe, sob o ponto de vista do sentimento. Até porque lá atrás ele disse muito claro: honrai pai e mãe. Isso. Mas dá mais importância ao espírito. Poxa, de novo nós com esses ensinamentos aí. Olha, sobre o velório, sobre o amor, o carinho que nós devemos ter por aquele que se foi, né? Eu vivi esse momento há pouco tempo. Então eu senti na pele o quão importante é a gente viver aquele momento de luto. E quando a gente vive esse momento de luto, a gente ali pode demonstrar saudade, o amor que nós possuíamos, aquela pessoa, aquele espírito que conviveu conosco, mas pelo qual Deus chamou antes de nós. E que dia chegará que todos nos reencontraremos, mas que a gente tem que entender e permitir que ele se vá e fique tranquilo, porque ele nos enxerga, ele nos sente. E se nós nos colocarmos no ponto de vista desse irmão ou irmã que se foi primeiro, imaginemos nós vendo aquele filho querido, amado, em desespero, nós ficaremos em desespero. Então lembrarmos dos momentos importantes, momentos bons é saudável. Nós estaremos demonstrando também que nossos corações evoluíram, não são mais de pedra. Que nós já temos no nosso coração amor, afeto a alguém. Então ruim seria se a gente não sentir nada também, né? Mas é importante a gente viver esse momento e se permitindo então se libertar e libertar aquele que se foi. E aguardar, por óbvio, o nosso chamado, Deus nos chamar, vivendo a vida, vivendo naturalmente e dando continuidade, acordados e não mergulhados na tristeza, porque também é uma forma de cegueira. E aí acordados, procurando sermos bons homens de bem, homens, mulheres de bem aos olhos de Deus. Que maravilha, né? E não tem nada a ver, né? Enterrar, deixar de enterrar o morto, né? Não, e ainda, Deus, seguindo, né? Para que a gente possa, vamos abrir esse guarda-chuva para que nós fiquemos embaixo e a chuva não nos pegue, né? Quando Jesus fala que aquele que pelo reino de Deus deixar sua casa, seus pais, seus irmãos e sua mulher, né, logo neste mundo receberá muito mais e no século futuro a vida eterna. Pelo reino de Deus. Então, isso é uma mudança de comportamento, não é um abandono. É passar a ser bom e não ser ruim. É uma mudança de atitude. Não de abandono da família. E isso pode redundar numa estranheza em razão do choque, Antônio, de conhecimento. Né? Vai haver um estranhamento do pai, da mãe, dos irmãos em relação à atitude daquele que se ilumina seguindo Jesus, porque mudou completamente o seu comportamento. Dá para encaixar, que é uma fala nossa outro dia, de que faça o bem e experimenta. Essa mudança de comportamento é deixar de fazer o mal. Faça o bem e perceba, é bom ou é ruim fazer o bem? Observe os resultados.
continua fazendo mal e observa a partir daí então os resultados. E o que é interessante nisso, Dilson, daí a gente pega o contexto maior da lei de Deus, né? Faça o bem incessantemente e espere o resultado, porque isso irradia, Antônio. Isso irradia, isso transforma os outros. Então, como o mal ele é danoso no sentido de ser traiçoeiro, o bem ele é iluminativo. E libertador. Coloca uma luz numa sala, tu ilumina todos que estão na sala. É libertador, exatamente. E ele liberta quem o pratica. Sexta-feira, um dia desses, foi na última, então ontem, nós recebemos um comunicado de alguém, profissional da saúde, que foi até a casa de um necessitado e prestou auxílio graciosamente. Essa pessoa descreve o que sentiu. Foi grandioso. E ele se colocou à disposição a partir de então para outras tarefas semelhantes. Então, é isso mesmo. Faz o bem e observe os resultados. Procura um serviço voluntário no bem. Irmão Jussi, para encerrar agora. Então, Antônio, Dilson, nossa, faça o bem e espere o resultado. Eu diria mais, amigos, espere o resultado em si mesmo. Veja o tamanho da paz que se instala, a satisfação íntima que a gente sente. Não tem conceito, não tem gramática que possa traduzir esse sentimento. E é o que essa lição quer nos ensinar. Que nós, mudando o nosso paradigma, a nossa forma de ser, os nossos comportamentos, possamos, seguindo Jesus, entrar nesta seara, nesta estrada luminosa, nesta sala transformadora, neste mundo de perfeição. Porque foi a mensagem, e ainda é, que Jesus deixou para nós. Ame ao próximo como a si mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e sejamos felizes. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de mergulharmos com a nossa imperfeição, com a nossa dificuldade, nestes teus ensinos maravilhosos e nos energizarmos com eles. Muito obrigado. Que assim seja.